Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, se não estiver aberta, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo-lhe: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo dali, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Tem como segurar, tem como conter aquilo que o Senhor Deus verdadeiramente faz nas nossas vidas? É quase impossível, não é? O próprio Senhor Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem esconder o velador embaixo do alqueire, porque de longe qualquer pessoa pode ver. O que Jesus faz na vida de qualquer pessoa não passa despercebido. Eu quero dizer para os irmãos, não é? Dentro de uma homilética, eu não estou começando do fim. Mas que fique bem claro que o que o Senhor Jesus faz na vida de qualquer pessoa, se realmente ele está fazendo algo na vida de alguém, não passa despercebido. Se Jesus está fazendo algo na sua vida, ou ele faz algo na sua vida, e se você de repente recebe críticas, você pode ter certeza, é porque alguém está vendo o que Jesus está fazendo na sua vida. Se você recebe elogios, não resta a menor dúvida. Mas se crítica também você recebe, aliás, nós receberemos muito mais críticas do que elogios daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida. E lá em Mateus, ainda, capítulo 5, me parece que no versículo 25 ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, caluniarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. E aí eu costumo dizer para a igreja que o cristão que não tem problema, e eu não estou sendo aqui masoquista, eu não estou sendo aqui, motivador da automutilação, mas o cristão que não tem problema, ele é problema, entende? O cristão que não tem problema, ele é problema. Porque o simples fato de você se posicionar como cristão, as adversidades acontecem na sua vida, e isso não serve para desestimular você, pelo contrário, não é? Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, parece versículo 17, ele diz: no final da sua vida, estava prestes a ser degolado, e ele sabia que seria executado, ele sabia que sofreria a pena capital, e lá na cadeia, esperando a hora da sua morte, Paulo disse: combati o bom combate. Um homem que foi apedrejado, um homem que foi açoitado, um homem que sofreu naufrágio, que foi picado por víboras, um homem que foi apedrejado, um homem que foi chamado de tagarela, chega no final da sua vida e diz: combati o bom combate. Compreende? É glorioso demais sabermos que somos perseguidos, ou que seremos perseguidos, por causa do serviço, do amor a Deus. Isso é glorioso demais. Pedro, quando foi crucificado, quando chegaram para crucificar Pedro, segundo a tradição, diz que ele disse: olha, eu não quero ser crucificado como meu mestre, eu não mereço sofrer como meu mestre. Tudo bem, se vocês quiserem me crucificar, me crucifiquem de maneira diferente. E o crucificaram de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno nem de sequer sofrer como seu mestre sofreu. E às vezes nós nos colocamos dentro de uma bolha e queremos ser intocáveis e jamais passarmos por sofrimento, jamais passarmos por tribulações.
Mas o texto aqui nos faz entender que não tem como esconder. Como foi que isso aconteceu na vida desses dois cegos? A Bíblia Sagrada diz que eles começaram a seguir Jesus quando Jesus ia passando em direção à sua casa. O texto não diz em sua casa, mas entrando ele em casa, e nós vamos entender que é assim um local de morada onde Jesus tinha. E a Bíblia diz que eles estavam seguindo Jesus. Qual era o intuito destes cegos em seguir Jesus? Assim como eu e como você, claro, evidentemente, que eles tinham necessidade, porque muitas vezes uma necessidade nos aponta para Cristo, nos leva para Cristo. Sim, é verdade isso, mas que isso não seja o fim, isso possa até ser o meio, mas que não seja o fim, e que o fim seja a glorificação do nome dele. E a Bíblia diz que esses homens seguiram Jesus e eles estavam clamando. Aqui nós temos uma exclamação. Eles estavam clamando ao Senhor Jesus. E a gente sabe que o cego, embora não enxergando, mas outros sentidos seus ficam aguçados, outros órgãos de sentido, o olfato, a audição, o paladar, o tato de um cego, ele é aguçado. E com certeza, vendo o murmurinho da multidão, com certeza, evidentemente, eles não são adivinhões, com certeza eles perguntaram para alguém, se interessaram em saber o que estava acontecendo, mas quando eles ouviram falar de Jesus, talvez perguntaram por curiosidade, o que está acontecendo por aí? O que é que está vendo? Esse barulho, que barulho é esse aí? Fala para nós aqui. E alguém disse, não, é Jesus que vai passando. Que Jesus? Jesus vai passando? Certamente eles ouviram falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Tem alguém nessa vida que ainda não ouviu falar de Jesus? Muita gente já ouviu falar de Jesus. Muita gente despreza Jesus, mas muita gente não terá a desculpa de nunca ter ouvido falar de Jesus. Agora eu vi uma reportagem, uma enquete, né? Um jovem, reportagem não, uma enquete nas redes sociais, um jovem fazendo perguntas para as pessoas lá em Portugal. Você crê em Jesus? E muitas das pessoas disseram não. Eu não sei como é que está a situação social da Europa, mas aquele jovem fez pergunta para vários irmãos. Ficou no português bem claro, né? A nossa língua é originária de lá. Não. Outros até fizeram cara feia e saíram de perto. Outros até estranharam a pergunta. Como assim? Crê em Jesus? Mas esses homens aqui, que sabiam da fama de Jesus, opa! Se esse Jesus realmente cura, se esse Jesus realmente ressuscita mortos, se esse Jesus realmente faz paralíticos andar, esse Jesus é capaz de fazer cego enxergar. Você acredita que Jesus é capaz de resolver o seu problema cabalmente? Você acredita nisso? Porque o Senhor Jesus pergunta para eles. Eles estão em busca de Jesus por uma questão de fé, simplesmente por terem ouvido falar de Jesus, não vivenciando o Cristo como eu e você, igreja, vivenciamos, não tendo essa comunhão com Cristo, como eu e você temos. Foram dois homens que ouviram falar de Jesus, que souberam da fama de Jesus, e eles naquele momento acreditaram. Nós já vimos tantas coisas acontecerem aqui, no nosso meio, aqui nessa igreja local, mas esses homens só ouviram falar do que tinha acontecido, porque a fama de Jesus correu por toda a Palestina daquela época, e Jesus faz uma pergunta para ele, e é importante que nós atentemos para essa pergunta. Jesus pergunta para eles o quê? Credes que eu posso fazer isto? Porque quando eles se aproximam do Senhor Jesus, pedindo Jesus que tivesse miséria, que tivesse compaixão deles, é como se eles estivessem dizendo, Jesus, sinta a nossa dor. Jesus, sinta o que nós estamos sentindo, coloque-se no nosso lugar. Olhe para nós de uma forma especial. E eu já falei isso enfaticamente, até mesmo aqui na igreja, que uma coisa é quando eu e você temos compaixão das outras pessoas, a gente mensura mais ou menos o que as pessoas estão sentindo, e nós nos condoemos das pessoas, e vamos lá e ajudamos às vezes uma pessoa que está passando fome,
ajudamos uma pessoa que às vezes está sem roupa, ajudamos às vezes uma pessoa que está sem abrigo. Muitas vezes nós vamos visitar pessoas que estão nos hospitais, vamos visitar pessoas que estão no presídio, e isso é um ato de compaixão, mas nós nunca viveremos compaixão como ela realmente precisa ser vivida. Porque compaixão é exatamente viver e sentir o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo. E Jesus faz exatamente isso. Ele sente exatamente o que você está sentindo. A dor que você sente, ele sente na sua pele, ele sente no seu corpo. A tristeza que nós sentimos, ele sente no coração dele. As lágrimas que caem dos seus olhos, caem também dos olhos do Senhor Jesus. E ter compaixão é exatamente ele se colocar no nosso lugar. A tal ponto que aqui no capítulo 10, quando ele comissiona os discípulos a saírem com a sua missão, ele disse, olha, Mateus capítulo 25, ele diz lá, vinde a mim, benditos do meu Pai, preparado para o reino que vos está separado, porque eu tive fome e me deste de comer. E aqui ninguém pode dizer que Jesus estava mentindo, ou que Jesus estava fazendo uma comparação, uma alusão. Jesus exatamente se coloca no lugar daquelas pessoas que têm fome, ele sente fome com elas, e isso é compaixão. Estive preso e foste ver-me. É exatamente isso o que o Senhor Jesus faz. Às vezes nós discriminamos as pessoas que estão presas. Nós nem nos lembramos delas, né? Afinal de contas, elas estão bem guardadas, esquecidas lá. A gente passa na porta de um presídio, na porta de uma delegacia, e a gente não é tocado para entrar lá, mesmo sabendo que Jesus está lá preso. Isso é muito sério. Às vezes nós passamos na porta do hospital e não temos a atitude de entrarmos no hospital e visitarmos os enfermos, entendendo nós, se é que nós temos esse entendimento, que Jesus está doente lá dentro. Irmão, Jesus se coloca exatamente no lugar daquele que está sofrendo. Estive preso e foste ver. Estava enfermo e foste visitar. Estava nu e vestiste-me. Estava com fome e me alimentou. Compaixão é Jesus se colocar exatamente no nosso lugar. Isaías capítulo 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele caminhar, a via dolorosa, lá do pretório de Pilatos, até o Gólgota, Jesus carregando aquele lenho, carregando aquele madeiro, andando por aquelas ruas de pedra, descalço, aquilo ali estava nos dando cura, estava sarando a nossa vida. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele se coloca exatamente no nosso lugar. Não tem nenhum problema que você possa estar sentindo hoje, nesse exato momento, você que está nos assistindo, que Jesus não esteja vivenciando de corpo e alma. Eu achei um exemplo muito interessante, não é? Eu que já tive o privilégio, a honra de estar como presidente de uma das APACs do nosso país, dentre as muitas APACs que nós temos, eu me considero o privilégio de ser presidente da APAC, e eu fui fazer um curso de capacitação e multiplicação do método APAC lá em Minas Gerais, e lá na cidade de Itaúna, eu tive a oportunidade de conhecer um italiano que veio fazer o curso também, tinha um espanhol, uma espanhola que tinha vindo fazer o curso também, para levar o método APAC, expandir o método APAC lá para o seu país. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Até agora, um dos mais eficientes métodos de responsabilização de condenados de justiça. Não é? Aqui no nosso país, é onde a lei de execuções penais, a LEP, é aplicada verdadeiramente como ela precisa ser aplicada. E eu estive lá em Minas Gerais participando daquele curso no ano de 2010, e uma coisa interessante é que eu observei lá, o italiano que foi fazer o curso do método APAC, ele passou
lá, junto com os internos do regime fechado, porque na PAC os 3 regimes são cumpridos. Fechado, aberto e semiaberto. O contrário que muita gente pensa, é cumprido os 3 regimes. E aquele italiano estava 1 mês lá na PAC, lá dentro da cela com os internos, com os recuperandos. Ele passou 1 mês vivenciando exatamente isso. Claro, ele não foi participar só daquela capacitação como muitos de nós participamos, como os outros participaram, como eu participei. Nós recebemos boas instruções, boas orientações, bons ensinos acerca do método APAC. A gente conhece bem, eu conheço bem o método, posso dizer que conheço bem o método dentro das minhas limitações. Tanto é que o nosso TCC, lá na faculdade, né, nós apresentamos o método APAC, né, como um método eficiente para a execução da lei penal, e nós tiramos 10. Então é um sinal de que a gente conseguiu apresentar bem. Mas, diferentemente de nós que recebemos instruções que estavam naquele auditório, né, climatizado, aquele italiano passou 1 mês lá dentro da carceragem. Quem tem problema com ambiente fechado, né, não é o nome da fobia, então quem tem problema com ambiente fechado, talvez não pudesse vivenciar a experiência que aquele italiano vivenciou, a não ser que cometa um crime. Mas aquele italiano estava lá. Ou seja, ele se colocou no lugar dos encarcerados. Mas ainda, fazendo aquilo que aquele homem fez, ele jamais poderia fazer o que só Jesus pode fazer. Porque enquanto aquele homem estava lá, junto com aqueles encarcerados, Jesus estava nos encarcerados. Sentindo o que aquele encarcerado sente. Muito mais do que vivenciando o ambiente dele, mas sentindo o que ele sente, vivenciando o que ele vivencia. Você consegue compreender isso? Jesus está vivenciando o que você vivencia, o sofrimento, sabe, aquela angústia, ele está vivenciando exatamente. E quando eles pedem compaixão, Jesus faz uma pergunta para ele e faz uma pergunta para nós nesta noite. Você crê que eu posso fazer isso? Olha só, Jesus não pergunta como é que está a sua vida espiritual. Jesus não pergunta como é que está a sua relação com a igreja. Jesus não pergunta como é que está a sua relação com o seu cônjuge. Jesus não pergunta como é que está a sua relação com a justiça. Como é que está a sua relação com a sociedade. Jesus não faz essa pergunta, ele quer saber se você crê. E quando Jesus faz essa pergunta, ele faz uma pergunta para um homem que está vivenciando uma situação. Outra coisa é você e eu estarmos do jeito que nós estamos e alguém perguntar ou ele perguntar, você crê? E nós respondermos que cremos. Outra coisa é nós estarmos vivenciando uma tribulação e ele perguntar para você. Você recebeu um diagnóstico de um CA. E ele perguntar para você, você crê? Escuta isso aqui. É você receber o diagnóstico de um CA e Jesus perguntar para você, você crê? Mas, irmãos, olha só o que aconteceu com esse homem. Nós entramos em desespero por muito menos. Por muito menos nós nos apavoramos. Não estou falando de mim. Eu estou falando dele. Por muito menos nós nos desesperamos. Por muito menos nós nos afastamos dos irmãos. Nós renunciamos à atividade da igreja. Não, esse ano eu não quero cargo. Não, esse ano não, eu vou... Por muito menos. Você imagina se aparecer uma situação, sabe? Aquelas situações cruciais, aquelas situações onde requer mesmo a misericórdia do Senhor, e o Senhor Jesus chegar para você e fazer essa pergunta para você, você crê? E aí você pode dizer, não, mas minha fé é pequena. É não. Se a sua fé fosse pequena, segura aí. Se a sua fé fosse pequena, segura aí. Se a sua fé fosse pequena, sabe o que acontece? Irmãos, ei, escuta aqui. Se a sua fé fosse pequena, você mandaria uma montanha se jogar de um lado para o outro. Sim ou não? Sim ou não? Jesus disse, se você e eu tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda,
nós mandaríamos um monte se jogar, se precipitar no mar. E na hora que é preciso nós demonstrarmos a nossa fé, irmãos, não recebemos o milagre porque nós não acreditamos. Não recebemos o milagre porque não acreditamos. Está aqui Jesus, está aqui a necessidade, e aí ele faz uma pergunta: crê? Não crê. Quantos e quantos apelos no culto a gente faz? Ei, você quer fazer uma aliança com Deus? E muitas pessoas continuam inertes diante daquilo que é necessário responder com fé. Muitas pessoas continuam inertes, sem se mexer. Mas Jesus faz essa pergunta para esse homem: se ele crê. Jesus não pergunta qual é o tamanho do problema, qual é a complexidade da coisa. Eu andei fazendo uns exames aí, né? Bastante exames. Assim, tinha noite que aqui, lá eu acordava, né? Pensando nas coisas e tal. Semana passada eu bem, sabe? Uns exames que eu estava fazendo. Estou falando de mim. Porque Jesus faz essa pergunta hoje para você. Você está aqui na igreja realmente porque você crê? Você está aqui porque você crê? Como que essa sua crença ela é respaldada? Como que essa sua fé ela é respaldada? Você crê na palavra que você precisa perdoar um irmão? E por que você não perdoa? Não, eu perdoei, da boca para fora. Porque às vezes não perdoamos coisa nenhuma. É da boca para fora. Porque achamos que isso vai funcionar diante de Deus. E isso não tem nenhum efeito diante do Senhor. Você crê na ordenança, ou no mandamento, na ordem de Deus, na ordenança não. Você crê na ordem de Deus de sustentar a obra? Crê coisa nenhuma. Sabe, eu não vou entrar em detalhes, porque me perdoe a palavra, porque nós somos ladrões de Deus. Está escrito. Somos ladrões do Senhor. Porque nós não cremos. E é por isso que não somos abençoados. E é por isso que não recebemos a promessa daquilo que acreditarmos. Porque não somos fiéis. E o irmão Danilo falou uma vez uma coisa interessante na reunião dos homens, né? E eu não vou repetir aqui, mas ele falou uma verdade bem profunda a respeito da fidelidade. Você crê? Crês? Jesus pergunta para ele: crês que eu posso fazer isso? Você crê realmente que eu tenho poder para isso? Jesus não está perguntando a complexidade da coisa, o tamanho do problema. Está perguntando simplesmente isso: você crê? É sim, eu creio, mas é porque... Não, peraí. Não tem arrodeio. Ou crê ou não crê. Ou quer ou não quer. Porque se você crê, mude de conversa. Mude a rotina. Mude a rotina. Você crê? Mas nós não cremos. E é por isso que não somos alcançados com seus milagres. E sabe o que foi que eles responderam? Sim, Senhor. Nós cremos.